Já estamos de volta. Agora a gente vai conversar com a Sônia Onucki, porque muito se tem ouvido falar em constelação familiar. Mas o que é? Do que se trata? O que isso pode mudar diretamente a nossa vida? E quem vai explicar pra gente é ela. Sônia, bom dia mais uma vez. Bom dia. Constelação familiar, realmente a gente já tem ouvido, eu já tinha recebido isso pelo grupo de WhatsApp, de algumas pessoas mandando pra gente. Agora, o que exatamente é a constelação familiar? O que isso pode interferir na nossa vida de forma positiva ou negativa? Explica pra gente. Então, a constelação familiar é um posicionamento sistêmico, nada mais do que um posicionamento sistêmico, um equilíbrio no sistema. E aí existem algumas leis que regem o nosso sistema, a ordem, a hierarquia e o pertencimento. Então, todos têm direito a pertencer, então todos pertencem ao... A hierarquia, quem veio primeiro tem a primazia. Certo. Só que aí também tem uma ordem. Já nos casamentos, já não é assim. Quem veio primeiro tem a primazia. A atual tem a primazia, mas não pode deixar a quem passou o primeiro. Entendi. Tá? Então, e o equilíbrio entre a ordem de dar e receber. Muita gente fala assim, ah, mas eu dou tanto, foi o meu melhor amigo, eu dei tudo da vida. E ele me deu calote, ele me traiu. Porque quando fica muito pesado para o outro não tem como pagar. Então tem algumas leis, alguns princípios que norteiam a constelação. Não é nada mágico, nada que baixa um espírito ou isso. É bem passo a passo, bem feito passo a passo. Isso. E como que isso pode ser feito? É igual uma sessão de terapia? Você vai no consultório, você faz? Como que isso funciona? Funciona em grupo, onde as pessoas podem estar num público de 10, 20... 1.000 pessoas, 2.000 pessoas assistindo, e aí nesse cenário, como aqui nós temos esse tapete, certo. Então, a pessoa vem para constelar um tema. Digamos que ela tem um tema de relacionamento, vamos falar assim, o dedinho podre. Sempre eu acho o relacionamento do dedinho podre. Quero olhar para isso, por que eu só escolho pessoas dessa forma para mim? Então, aí o constelador vai constelar este tema, convidando algumas pessoas para fazer a representação do que é preciso naqueles elementos do dedinho podre. Tá, se a gente fosse fazer isso aqui agora, ficaríamos de pé, a gente tem a Flávia, eu chamaria mais uma pessoa pra gente... Isso, não, nós ficaríamos sentadinhos e as pessoas mesmo também podem estar sentadas. E aí a Flávia, digamos que fosse a demandante, a contratante da constelação. Ela daria o tema dela, certo. E neste tema que ela traz, então aí a gente diz assim, vamos ver quais os elementos que nós vamos colocar aí para descobrir o que está desequilibrado no sistema. E aí ela convida, você pode representar tal coisa, você pode representar meu pai, você pode... E ela vai convidando e vai colocando aqui. E os representantes vão mexendo, se movendo através desse campo mórfico, através desta informação do sistema dela, isso. As constelações foram criadas pelo Bert Hellinger, certo. Um alemão que ainda é vivo, tem 90 e poucos anos, né? E na realidade, assim como a lei de Newton, né, a lei da física, não foi ele que criou, ele apenas descobriu que existia a lei da gravidade. Certo. Bert Hellinger também descobriu isso e compilou uma metodologia. Assim como o Jung fala que tem o inconsciente coletivo, o Bert Hellinger fala que nós temos um inconsciente familiar. E nesse inconsciente familiar, ele vem à tona. A Bíblia já nos diz isso, que a gente paga até a 7ª geração. Como se fosse para alguns, não seria nem evangelho, mas para algumas religiões o que eles chamam de maldição hereditária. Né? Que você vem de uma sequência, aconteceu lá com seu bisavô tal coisa. E vai até chegar em alguém que acredita que isso deva ser quebrado, para isso não ir mais à frente nas gerações futuras. Então vamos falar isso numa linguagem sistêmica. Certo. Aconteceu isso numa geração lá atrás e vem acontecendo. O que vem acontecendo são os desequilíbrios que estavam lá atrás e vem sendo equilibrado através dessas questões. O dedinho podre é um equilíbrio patológico, mas é um equilíbrio. E aí, como é que a gente faz para equilibrar saudavelmente? Fazer um posicionamento certo, ou incluir quem foi excluído, né? Ou reconhecer quem não foi reconhecido, ou fazer algumas coisas no ajuste. Mas só quem pode fazer isso é a pessoa daquele sistema.
Eu não posso fazer isso porque acho que tal coisa, mas posso também constelar, por exemplo, uma situação do Brasil. Quero olhar o que aconteceu. Recentemente, Bert Helling olhou isso. Por que o Brasil tem acontecido essas questões políticas? E aí, vai lá para trás, veja que excluímos os índios, excluímos outras coisas. Quando a gente começa a incluir dentro do sistema, o sistema em si começa a equilibrar. Certo. Então, isso pode ser feito na família, isso pode ser feito nas empresas, isso pode ser feito no judiciário, isso pode ser feito na medicina. É o pensamento sistêmico através da ferramenta da constelação familiar. Entendi. E quem pode ser, na verdade, como você falou, um constelador? Isso, qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Para que a gente faça uma formação, as escolas hoje no Brasil são todas escolas muito boas. Aqui em Maceió a gente tem várias escolas também, não é só a minha, né? E a gente estabelece um critério que ele tem o 3º grau. Entendi. Então ele pode ser um engenheiro, ele pode ser uma dona de casa, qualquer pessoa. Muitas pessoas não fazem a formação de constelador para se tornar um terapeuta constelador, mas para resolver a própria questão através do umbigo dela, e na forma do pensamento ela já vai ajustando. É possível fazer isso? É possível. Tá, não tem nada a ver com terapia. Não tem nada. Só para quem está em casa entender. Não é uma área restrita do psicólogo. Tá. Pode ser um teólogo, pode ser um juiz. Aqui nós temos juízes em Maceió que são formados em constelação e que atuam dentro da área deles com constelação. Não com a constelação terapêutica clínica, não com a constelação empresarial, mas com a constelação jurídica, de uma forma do pensamento sistêmico. Certo. Nós temos médicos também atuam, ou dona de casa. Entendi. E a pessoa também pode ir em um determinado local e fazer isso de forma individual, só você e a pessoa. Isso, não precisa ser o grupo. Certo. Nós podemos fazer isso individualmente, que é comum para empresários, políticos, algumas pessoas que não querem, não pode se expor, até por conta da própria profissão. Certo. Então é feito individualmente num consultório ou num espaço reservado ou na própria empresa da pessoa, onde se trabalha através de uns bonecos, que são bonecos Playmobil, que vêm da Alemanha. Certo. E esses bonecos passam a ser os representantes das pessoas. Assim como eram as pessoas, tem os representantes. Então o constelador diz para ela: então vamos colocar aqui um representante para o seu atual noivo. Então ela acha lá na caixinha um boneco que ela quer colocar no campo e aquele vai ser o representante. E aí ela vai montando os elementos daquela constelação. E aí a constelação vai acontecendo, né? Ela é a dona do campo dela, ela é dona do tema dela, responsável pelo tema, e aí abre-se várias possibilidades. E o constelador vai perguntando para ela: então, isso está fazendo sentido para você? Então, como é que a gente pode estar pensando? E ela vai tendo os insights, e os ajustes e o equilíbrio vai acontecendo. Aí, na próxima semana ou no mesmo dia, acontece do dedinho podre já não ficar mais podre, ficar saradinho. Por quê? Porque o dedinho podre era o equilíbrio que precisava de uma questão lá atrás. Lá atrás. Então, na verdade, você precisa, não sei se eu posso chamar de sessão. Precisa de um encontro. De um encontro. O encontro você já consegue resolver. Começo, meio e fim, acaba ali. Não tem assim, na próxima semana você volta para trabalhar desse assunto. Não. Não. Até mesmo as constelações que são feitas individualmente, entre uma e outra, 30 dias mais ou menos. Entendi. A pessoa fala assim, muitas vezes o cliente vem para mim... Eu quero mudar o tema, não quero mais falar do não dedinho quero podre, quero falar outro. Durante um mês ou 30 dias, não. A senhora não gosta de dinheiro? Gosto muito. Mas tem normas, tem critérios, não dá para você vir antes de 30 dias. Já nos grupos, a gente pode fazer grupo semanalmente, quinzenalmente. Nos grupos abertos, público, né? Então, também pode ser feito uma vez só. Entendi. Que legal, né? Porque ele vai dar uma mudança, como você falou, dar o equilíbrio. Para tudo é preciso ter equilíbrio. Você tinha ouvido falar, Flávia? Não, nunca tinha escutado falar nisso. Eu amei. Eu amei. É, porque para tudo na vida precisa ter equilíbrio. Até para arrumar a mala. Exatamente. A gente precisa o quê? Ser uma pessoa equilibrada. É o principal. Porque você quer colocar o seu guarda-roupa inteiro ali dentro. E toda viagem você quer fazer a mesma coisa.
Então, você tem que ter um dia lá, né, de constelação, Isso. não é isso? Para poder você se equilibrar e fazer a mala com certa, né? Certa. Porque às vezes é isso, as pessoas... Eu sempre ouvi, né, de todas as vezes que eu fiz terapia, que eu sou uma pessoa muito emocional. Sou emotiva, eu faço tudo pelo sentimento e tal, a razão bem para menos. E aí, da minha última terapeuta, eu vi algo que eu fiquei assim, né? Ela falou assim, você é uma pessoa fria. Aí eu, fria? Sempre me considerei tão carinhosa, até comentei isso com a Marcela. Sempre me considerei tão carinhosa, tão... Não, você é carinhosa com os seus. Né? Uma pessoa carinhosa é carinhosa com todo mundo. Você, quando você não conhece muito bem a pessoa, você é simpática, você é educada, mas você não é carinhosa. Você tem muito mais para ser uma pessoa fria do que carinhosa. Eu falei objetiva, assim, né? Uma pessoa mais objetiva. Menino, aquilo causou impacto, porque às vezes é difícil você ouvir coisas com relação a você, né? Por outro lado, eu tenho aí o tal do dedinho podre de mais escolhas que vão sempre erradas, seja profissionalmente, seja emocionalmente falando. E aí, isso me chamou a atenção na constelação familiar. Quando a Águeda veio falar comigo, eu falei assim, nossa, Águeda, vamos levar a Sônia lá no programa, porque da mesma forma que despertou interesse em mim, mas eu sou, por natureza, muito curiosa, desperta também interesse nas outras pessoas. Porque quem não quer viver bem, quem não quer viver com equilíbrio, quem não quer resolver problemas que vêm de formas repetitivas, né? E você não sabe, mas por que isso acontece? Né? Porque, como você falou no início aqui, quando a gente estava conversando ainda antes do programa começar, a questão da dívida, né? Por que eu trabalho, ganho até dinheiro, mas por que eu só vivo assando e comendo, como diz o ditado, né? Tudo isso é questão que pode ser resolvida. Pode ser resolvida. Abrem-se possibilidades para fazer aquele ajuste. Muitas vezes, uma pessoa que trabalha muito e não consegue, né, ganhar o dinheiro parece que ele vai embora. Não é que ele não consiga, o dinheiro vem, mas o dinheiro vai embora. Vamos olhar para trás o que tem no sistema dele. Se não tem um irmão abortado antes, se não tem um irmão morto, ou se não tem alguém aqui atrás, tá? Ele precisa trabalhar para essa energia do dinheiro, e aí o dinheiro não é dele, o dinheiro é do outro, é em prol o outro do sistema, e o dinheiro vai embora porque não é dele. Entendi. Tá? Que legal. Ou muitas vezes a pessoa não dá certo na vida por causa da relação com a mãe. A mãe é a cara do sucesso, porque o primeiro ato de sucesso na nossa vida é o nascimento, seja ele da forma que for. Ao nascer, você fez o sucesso da vida. E você tem que devolver para a mãe o sucesso na sua vida pessoal e profissional. Porque você não pode voltar para a mãe para devolver e equilibrar. Então, como é que você equilibra? Sendo sucesso. Equilibro dando um filho para minha mãe. Não, o filho é seu, né? Da sua mãe. Então, você equilibra dando sucesso na vida profissional e pessoal. Principalmente profissional. As pessoas que não conseguem ir bem profissionalmente, ter algumas questões boas de sucesso, está vinculada a uma questão com a mãe. Com a mãe, nossa, meu Deus, que forte, né? É profundo. Né? Profundo. Mas é muito tranquilo e muito rápido. Num único evento, a gente consegue abrir possibilidade para essas pessoas. Aí algumas pessoas dizem assim, mas é muito caro constelar. De certa forma, como no Brasil, mas tem muitas constelações solidárias, onde as pessoas pagam um valor bem pequeno e vão para o público. Quem senta para ser o dono do tema, ele ganha muita luz, porque ele resolve. Mas quem está de lado, nem participando, também, porque começa a ter os insights que vai melhorando e equilibrando. Entendi. Né? Agora mesmo nós estamos no mês do Janeiro Branco. Eu sou psicóloga, então nós estamos no mês do Janeiro Branco. E para esse mês do Janeiro Branco, eu estou lançando, junto com outros colegas, uma constelação. Totalmente voluntária para ajudar as pessoas. A questão da saúde mental, que é o que o Janeiro Branco trata. Muito então bem. Nós vamos estar abrindo, vamos estar anunciando, vamos colocar lá na nossa página, no Face. Ótimo. Uma contribuição. Qual é a página de vocês no Face, para quem está em casa? Onuxan. Onuxan.com. O Instituto Onuxan. Nós temos o Instituto Onuxan. Eu sou Sônia Onuc, então no meu Sônia Onuc sempre tem o Instituto Onuxan. Então ótimo. Sônia, muito obrigada pela sua presença aqui no Tudo Bom, viu? E vou aproveitar muito aprendendo a fazer as malas, que eu viajo muito. Isso, ótimo. Então, se você quer aprender a fazer a mala, se é uma pessoa equilibrada, não sai daí que a gente volta já já. É bem rapidinho.